Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda! Se você tem acompanhado o canal, sabe que a gente tem falado sobre uma jornada que nós estamos percorrendo e uma mochila, a nossa bagagem, e aquilo que a gente carrega dentro dela ou não pode nos ajudar ou nos sabotar nessa jornada. Nós já vimos alguns itens em outros vídeos e hoje nós vamos falar sobre mais dois, que é a humildade e vontade de aprender. Esses dois itens, eles caminham bem juntinhos e eles vão nos ajudar a ter sabedoria, a ter discernimento para fazer escolhas, a conhecer a Deus, enfim, muitos benefícios. Mas para a gente poder incluir a humildade e a vontade de aprender, você já viu também nos outros vídeos que sempre tem algo que a gente precisa jogar fora, que a gente precisa excluir. E nesse caso aqui, a gente precisa jogar fora com urgência o orgulho e a arrogância. E por quê? Porque não dá, não cabe, não tem como ser orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. Não tem como ser arrogante e ter vontade de aprender ao mesmo tempo, sabe? Não combina, as coisas não andam juntas. Então a gente precisa jogar fora o orgulho e a arrogância e incluir urgente na nossa mochila a humildade e a vontade de aprender. Eu vou ler com você dois textos bíblicos que nos mostram o que acontece com a pessoa que tem aí um orgulho muito grande dentro da sua mochila. Acompanha comigo. Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E em Provérbios 11:2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então a gente vê aqui que claramente orgulho e arrogância nos levam a cair. E como vai ser esse tombo aí vai depender de que momento da minha jornada eu estou, mas a verdade é que eu vou me machucar. Posso machucar pessoas também que estão aí, que fazem parte da minha vida, que vão sofrer as consequências disso também. E isso vai me fazer o quê? Pode ser que eu fique paralisado por um tempo aí na minha jornada, isso me trave de alguma forma. Pode ser que eu retroceda em algumas coisas por conta dessa queda. Então não é interessante, vai me atrapalhar, vai atrapalhar meu desenvolvimento, meu crescimento, meu amadurecimento, os resultados que eu estou querendo alcançar na minha vida. Então não é interessante, por isso a necessidade de jogar fora e ao invés disso a gente colocar então aí a humildade e a vontade de aprender. Em contrapartida, a humildade gera o favor de Deus. Olha só, vou ler mais dois textos para você. Tiago 4:6. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E 1 Pedro 5:5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a gente vê que há um favor de Deus, há uma benevolência de Deus sobre aquele que é humilde, sobre aquele que reconhece que é pequeno, que precisa do favor de Deus, do cuidado de Deus. E aquele que é arrogante e orgulhoso, infelizmente, né? A palavra diz aqui que Deus se opõe. Eu vejo até como uma proteção de Deus. É como se você imaginasse assim, Deus, sabe, não permitindo que eu vá muito longe, me dando uma segurada enquanto eu estiver muito arrogante, muito orgulhoso, para o tombo talvez não ser tão grande. Então eu ainda vejo aí a misericórdia e a proteção de Deus nesse caso, dessa resistência de Deus em relação a não me deixar caminhar muito rápido ou ir muito longe enquanto eu estiver aí muito arrogante, muito orgulhoso. A principal característica do ser humano sem Cristo é justamente a independência. É aquela questão, sabe, de eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém governa a minha vida. Isso é o homem independente, que não quer se submeter a Deus. Então, sem Cristo, a palavra diz que a gente nem tem condições para isso. Né? Só que em Cristo, a gente tem nele o nosso maior exemplo de humildade. E é os passos dele que a gente precisa seguir. Ele é o padrão que a gente precisa olhar, precisa querer copiar, precisa querer ter a semelhança de Cristo. Então ele foi o nosso maior exemplo de humildade. A palavra diz que ele compartilhou muitas vezes com os discípulos, inclusive, que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer, ou então ele obedecia ao Pai. Ele não agia independente pela própria vontade dele. O coração dele estava totalmente alinhado com o coração de Deus, humilde na presença do Pai. Então, como a gente vai se ver discípulos de Cristo se a gente não seguir os passos do Mestre, né? Então, ele deixou o modelo, ele deixou o exemplo para a gente seguir nas suas pegadas. A palavra de Deus diz que Deus quer nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Então, tudo aquilo que é importante para ele precisa ser importante para mim.
Tudo aquilo que Jesus tem consideração, eu preciso passar a ter consideração. E como que eu vou saber o que ele tem em consideração? Eu preciso aprender. A minha mentalidade era outra antes de Cristo e ela precisa ser renovada, né? Tudo aquilo que eu acreditava antes, tudo eu não vou dizer, mas muita coisa. A gente teve aí um bom tempo sem Jesus, caminhando do nosso próprio jeito, e o inimigo teve aí tempo suficiente para botar bastante minhoca na nossa cabeça. Então agora é um processo até isso tudo sendo tirado, né? Então sofismas, fortalezas, paradigmas, várias ideias que se opõem ao conhecimento de Deus e à vontade de Deus para a nossa vida. Isso é um processo realmente onde eu vou deixando para trás isso e vou deixando a mente de Cristo tomar conta do meu coração. Só que eu preciso fazer a minha parte. Por isso que a humildade e a vontade de aprender são então esses itens essenciais. Sem eles eu não vou conseguir me submeter, eu não vou conseguir entender a importância de me colocar como uma aprendiz, como uma discípula de Cristo para poder seguir os passos do meu mestre. Leia comigo Romanos 8, 7 e 8, olha só. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha essa última parte. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que está dizendo aqui? A nossa natureza humana sem Cristo, ela não tem capacidade, ela não tem poder, ela não tem condições de agradar a Deus. Não há essa inclinação natural em nós, é isso que esse versículo está dizendo. Então, sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo nos transformando, a minha inclinação é virar as costas para Deus. Tanto que você pode ver muitas pessoas, elas olham quando fala assim, os mandamentos de Deus, obedecer a Deus, elas olham para isso com peso. Então eu não tenho mais liberdade, não posso mais fazer o que eu quero, é uma lista de regras, posso isso, posso aquilo. É um entendimento dentro daquilo que eu te falei antes, dos sofismas. É o entendimento contrário ao conhecimento da vontade de Deus. Mas é natural para as pessoas pensarem assim. Por quê? Porque não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a palavra, o que realmente a palavra diz. Até o conceito de liberdade que está na palavra de Deus é outro. A gente não vai entrar nesse assunto agora, deixa uma pontinha de curiosidade aí. Mas a gente precisa querer aprender das coisas de Deus. Eu gosto muito do texto de Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está dizendo aqui para nós que existe uma vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita. Ou seja, nenhuma vontade minha, nenhuma ideia minha vai ser superior, vai ser melhor que a vontade de Deus para minha vida. Mas como que eu vou conhecer essa vontade? Tendo a minha mente renovada. E para isso acontecer, eu não posso tomar forma do mundo. Então, quando diz assim, não se amoldem, é aquela história da gelatina, sabe? Que você coloca gelatina líquida, né, num potinho e ela vai se amoldar ao potinho que você colocou. É disso que está falando aqui. Não tomem a mesma forma, né? Mas se deixem transformar, cooperem com Deus para que isso aconteça, para que a mentalidade de Cristo seja construída em vocês e esse padrão do mundo vá indo cada vez mais para longe da tua vida e você possa realmente ter a mente de Cristo. Sem conhecimento da palavra de Deus, né, esse relacionamento com a palavra, deixando ela me lavar, me purificar, jogar fora aquilo que não presta, me confrontar, porque a palavra nos confronta sim, a gente tem que olhar para ela como um espelho, onde a gente vai enxergar nossas falhas, nossas dificuldades. Mas se isso não estiver acontecendo, talvez o que está acontecendo na nossa vida é uma religiosidade. Eu vivo uma religião, sabe? É confortável, é gostosinho, eu conheci pessoas queridas, eu frequento um lugar legal, onde há pessoas amáveis que me recebem com carinho, algumas coisas boas estão acontecendo na minha vida, mas não há uma profundidade, porque não há um relacionamento realmente com o Senhor, né? Então, eu não sei para você, mas para mim não basta. Eu quero ir mais fundo, eu quero mergulhar mais fundo. A palavra fala disso também, né? Ela diz que, inclusive, Paulo falou assim, tenho por perda todas as coisas, né? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, para Paulo, a coisa mais importante da vida dele, olha que ele era um homem de muita sabedoria e muito conhecimento, mas para ele aquilo tudo virou refúgio, virou nada, né? O que ele realmente queria era conhecer Cristo. E esse precisa ser o desejo do nosso coração também, para a gente não ficar vivendo uma vida religiosa, mas realmente viver um relacionamento com Ele.